Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Parece muito lógico. Veículos de carga que circulam vazios não devem pagar pedágio. Tanto é assim que norma específica neste sentido foi aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República. Mas o deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, vem denunciando o descumprimento dessa norma, que ele, inclusive, ajudou a aprovar. Um outro tema que ocupou o trabalho do deputado Sandro Alex aqui na Câmara foi na área dos crimes cibernéticos. Ele conseguiu aprovar uma CPI para apurar e propor medidas capazes de evitar esses delitos. Ainda no âmbito da atuação parlamentar do deputado, este ano, a reforma política mereceu uma atenção especial. Ele vai fazer um balanço para a gente da atuação que ele teve durante o ano aqui nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, falando assim parece um saladão, né? Assuntos tão díspares, tão diferentes. Mas tudo isso faz parte da atuação de um deputado que atua em várias áreas. Aqui ninguém atua só num tema único, né? Vamos começar pela questão dos veículos de carga. O senhor conseguiu aprovar aquela norma que diz, olha, o eixo suspenso, veículos com eixo suspenso, Exato. Que é o veículo vazio, não tem que pagar pedágio. Mas as pessoas estão descumprindo mesmo assim? Sim, olha, um prazer estar com você e com todos aqui no Palavra Aberta. Esses são os principais destaques. Nós tivemos um ano com muitas proposituras e é a nossa obrigação fiscalizar e formular leis. A Lei dos Caminhoneiros, que já vinha do mandato passado, foi aprovada neste ano e foi um clamor da sociedade naquele momento de que os caminhoneiros queriam aprovação sem vetos. Não sei se você lembra disso. Sim. Onde a presidência foi cobrada para que não vetasse nenhum artigo. Eles até vieram a Brasília, fizeram um grande movimento de paralisação no Brasil. E isso partiu, inclusive, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, estendeu a todo o Brasil, que lá é terra dos caminhoneiros. Eu fui o autor desse artigo, onde diz que não se pode cobrar pelo eixo suspenso em cargas vazias nos pedágios do Brasil. Porque não é apenas a carga vazia. O caminhão, ele tem os eixos que se mantêm erguidos quando a carga está vazia. Porque quando ela está cheia, você desce o eixo que toca o solo para que compense o peso da carga. Quando essa carga está vazia, o eixo se ergue e não toca o solo. Parece até lógico. O eixo que não toca o solo não pode se cobrar pelo uso e o desgaste que não há. Mas isso durante muitos e muitos anos está sendo cobrado. Enorme aqui esse Nós tema. aprovamos, isso foi aprovado, foi uma grande discussão e tive a felicidade de ver aprovado e sancionado. Entrou em vigor. As rodovias federais, na sua data, foi aplicada a lei e alguns estados não estão cumprindo. 2. O estado de São Paulo começou a descumprir nas rodovias que estão sob controle do estado. Estão pedagiadas, estão delegadas ao estado e com pedágio. Sob alegação de quê? No Paraná também começaram a fazer, dizendo que não fazia parte do contrato originário essa lei e que no contrato havia previsão da cobrança. Eu fui pesquisar os contratos. No caso do Paraná, por exemplo, não há previsão no contrato original da cobrança desses eixos suspensos. Tanto que eles não eram cobrados no início dos contratos. E eles foram cobrados a partir da ausência de uma legislação. Ou seja, nós estamos brigando hoje, e eu tenho processos protocolados nas procuradorias para que se garanta a lei vigente no país. Até formulei um pedido de informações agora ao advogado-geral da União, Dr. Adams, que ele nos dê um parecer que é pela legalidade e pelo cumprimento da lei. Os demais estados e as demais rodovias estão cumprindo. Então, a luta continua. Não vai parar. Nessa área. E ela é legítima. Deputado, já foi cobrado por muitos anos. Deputado, com relação à questão dos crimes cibernéticos, o senhor conseguiu uma vitória importante nessa área. Explique rapidamente para o Eu sou subrelator para a publicidade.
questões de instituições financeiras e comércio virtual. Claro que os crimes cibernéticos eles têm uma grande variável, são muitos crimes. E dentro da publicidade eu estudei um crime que estava acontecendo no país e que ainda não havia a percepção da sociedade. Os sites com conteúdo ilícito, com conteúdo pirata, estavam funcionando com o patrocínio da publicidade de grandes marcas do Brasil e até mesmo a propaganda institucional do governo federal. Alguns até mesmo pornográficos. Com conteúdo pornográfico. O programa Mais Médicos foi parar em filmes pornográficos. A Pátria Educadora em conteúdo ilícito de filmes que estão em exibição nos cinemas e que concorrem a prêmios internacionais. Mas isso mudou. Como o da Regina Casé. A partir da sua intervenção, isso mudou, né? Eu formulei a denúncia de que quem faz um site vive do quê? Disponibiliza conteúdo de toda a natureza, áudio, vídeo, revistas. Vive do quê? Vive da propaganda. Porque o critério da propaganda no Brasil é a audiência dos sites. Nós estamos mudando. O governo já mandou cancelar. E agora nós estamos propondo um termo de ajustamento de conduta, que é um TAC, para que, no Brasil, a partir de agora, se analise, além da audiência dos sites, o conteúdo. Porque a audiência, todos sabemos, os sites com conteúdo proibido têm muita audiência. Porque vamos convir, o governo patrocinar site pornográfico parece até piada. Né? E eles estavam fazendo. Essas propagandas não foram para lá de forma indevida. Elas foram autorizadas e foram pagas. E o mais importante, com dinheiro público. Então a vítima, no caso, é a população brasileira. Deputado, no caso da reforma política, o senhor teve uma atuação com relação à questão do voto facultativo. A reforma política ela foi melancólica, pífia, né? Melancólica, ela terminou de forma melancólica. Agora, se nós... Mas também como foi votada a toque de caixa, a gente via aqui o alento ainda veio do tribunal, com o fim do financiamento empresarial, que se garantiu através do tribunal. Terminou gerando um efeito externo positivo. E agora se garantiu a manutenção do veto dado pela presidente. Agora, uma reforma que não se garante nem o direito do cidadão de exercer o seu voto, queira ou não, você tem que reconhecer aqueles que querem votar, que votem, e aqueles que não querem, que o façam. Se você não reconhece o voto facultativo, quem dirá as demais alterações da legislação eleitoral? Um dia, o Brasil terá voto facultativo. Talvez demorem 5, 10, 100 anos. Mas um dia lembrarão que este parlamento, no ano de 2014, pela primeira vez na história, colocou em apreciação no plenário o voto facultativo. Não vamos nem falar em voto distrital, em fim das coligações. Infelizmente, nós tivemos aqui alterações muito pontuais e nada importante para a democracia. Deputado, o senhor teve uma atuação destacada também no Conselho de Ética durante as votações, durante a apreciação do processo contra o deputado Eduardo Cunha. Só inclusive no dia em que o Conselho acatou a denúncia contra Eduardo Cunha, o senhor terminou presidindo a sessão. É verdade. Porque o presidente José Carlos Araújo, o deputado José Carlos Araújo, achou por bem não presidir por uma questão de ajuste aí às questões éticas, até éticas, né? Para não ficar repetitivo. Como é que o senhor avalia o trabalho do Conselho com toda aquela turbulência que acompanhou aqui? É claro que é um processo que tem uma grande visibilidade, não é só... Para nós é um deputado, mas para o país é a figura do senhor presidente da Câmara. Eu sou vice-presidente do Conselho de Ética, fui o relator também no caso do deputado Chico Alencar, que foi quem apresentou a denúncia contra o deputado Eduardo Cunha, ou seja, também havia uma grande expectativa, até em virtude dos processos estarem umbilicalmente ligados, não no seu mérito, mas pela apresentação dos deputados. Chico Alencar terminou absolvido por unanimidade? Pelos autos, né, nós tínhamos documentos que comprovavam a inépcia e a falta de conteúdos para a continuidade do processo. Já para o processo envolvendo o deputado Eduardo Cunha, nós estamos numa fase de admissibilidade. A sociedade acompanhou porque, por inúmeras vezes, regimentalmente e até pelo uso, e eu perguntei até ao doutor Janot qual é o limite do regimento e do uso arbitrário do próprio direito de usar o regimento. Mas, enfim, nós tivemos
muitas semanas e terminamos nesta primeira fase pela admissibilidade. Ou seja, agora vamos entrar no mérito. Alguns queriam antecipar isso, mas aquela fase é a fase apenas de se admitir e continuar a investigação. Teremos agora os autos do processo e todos os deputados, não só o relator, vão poder acompanhar, ler e dar o seu parecer final. Com uma bateria de recursos, por exemplo, à Comissão de Constituição e Justiça, em função das divergências em torno da forma como a votação foi encaminhada. Olha, eu acompanhei a forma e posso garantir que foi também, da mesma forma, usado o regimento e pareceres, até dados em plenário pelo presidente. O próprio vice-presidente, ao afastar o relator, Pinato, ele disse que cabe ao presidente do Conselho de Ética a continuidade, ou seja, continuidade dos trabalhos. E o nosso Código de Processo Penal também fala que a nulidade, ou seja, a troca do relator, não vai anular todo o rito processual. Significaria voltar lá para o ponto de partida e anularia começar a tudo de decisão, novo. mas a decisão não foi proferida, ela só foi proferida após. Depois é que nós proferimos a decisão. Ou seja, não houve prejuízo à defesa e não houve cerceamento do direito da ampla defesa. Eu acredito que nós vamos sustentar esse posicionamento, que foi colocado inclusive em votação, e a maioria acatou pela não prorrogação e que esses prazos já haviam sido concluídos. O deputado Marco Rogério acatou integralmente ou em parte muito poucas modificações. Ele fez um complemento de voto, porque um voto novo seria o do O voto dele era uma folha dessa, eu cheguei a ver lá, era um lado e outro. Ele só juntou não havendo arquivamento, ao voto o voto é pela admissibilidade, com as palavras dele, houve uma complementação, não houve mudança significativa e ele seguiu, inclusive, o voto do deputado Pinato. Está respaldado e nós vamos defender esse relatório e essa formalidade feita no Conselho de Ética. Em duas palavras, foi um bom ano do ponto de vista da sua atuação parlamentar? Eu procurei cumprir com a minha obrigação. Acredito que a sociedade brasileira não viu com bons olhos este ano do Parlamento brasileiro, até em virtude de tudo o que aconteceu. Mas nós temos aqui trabalhos legislativos sendo feitos, alguns bons projetos apresentados, algumas aprovações que beneficiam a sociedade brasileira e isso deve ser enaltecido. Deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado e vamos ao próximo ano. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser assistir novamente a esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do programa, é só entrar no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Um abraço e até a próxima.